boletim diário de hoje, nós recebemos aí o doutor Tiago Fernandes. Ele é advogado, mestre em Direito, com MBA em Gestão Pública, secretário executivo municipal e consultor no setor público na Prefeitura de Jaboatão, né? É um prazer recebê-lo aqui, Tiago, e eu peço para que, por favor, você faça a sua saudação inicial também, por favor. Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradecer o convite da Fosset e fazer parte desse debate que, sem dúvida, é de grande valia para todos os interessados, não só na gestão pública, mas de forma específica também na contratação com o setor público, que passa por uma verdadeira pandemia de legislações novas e adequação a esse momento que requer muita eficiência por parte do setor público. Com certeza. Tiago, eu gostei dessa daí, né? O setor público está passando por uma pandemia aí de medidas provisórias e por aí vai, né? Todo dia uma. E é isso justamente que eu quero aproveitar. Conversávamos aqui de bastidores, eu vejo você como o profissional completo, né? Conhece os dois lados aí, a vida do licitante e também como gestor público. Nesse momento aí de pandemia, que dica que você dá aí para o gestor público? O que ele, todo esse momento que ele está enfrentando, né? Que dicas que você deixa, principalmente aí com relação à sua postura, né? O que ele está enfrentando? Qual a dica que o consultor aí, o Tiago, o gestor público, deixa aí para o nosso público? O gestor público, ele vive, sem dúvida, eu acho que um dos momentos mais desafiadores que ele pode ter passado em sua carreira. É um momento que requer aumento do investimento em saúde pública e assistência social, ao passo que inversamente proporcional a arrecadação cai com a necessidade de isolamento social e como fazer mais, investir mais com um déficit na arrecadação. E é aí que ele tem que se reinventar, é aí que, de forma forçada, a administração pública tem que chegar ao nível máximo de eficiência e economicidade para fazer entrega célere e com qualidade para a população e da forma mais econômica possível. Então, não ter outro caminho, a não ser sentar com a equipe da forma mais profissional possível, pensar, buscar os melhores resultados e os melhores exemplos aí pelo mercado, não só da iniciativa privada, como de outros entes públicos que fizeram certas ações e deu certo, fazer um planejamento, olhar para o seu cenário local e agir. Agir com muita segurança e com muita responsabilidade. É um momento desafiador, de coragem, mas também de muita responsabilidade, porque não há oportunidade para erro grosseiro neste momento. A arrecadação é baixa, o dinheiro é escasso e é muita necessidade de aumentar a rede pública e de assistencialismo neste momento. Lidando com vidas, né? Grandes desafios, é hora de ser o gestor mesmo, né? Fazer jus aí ao título que foi concebido aí a vocês, né? Tiago, eu queria aproveitar, a gente tem recebido muito dessa pergunta aqui, e eu acho que você vai ter a resposta para a gente nesse encontro de hoje. E com relação quando fala assim, o funcionalismo público, né? A administração como um todo, o isolamento social, como que está isso? Qual a sua recomendação? E aí, qual a visão? Porque muita gente está cobrando, mas e a administração precisa se isolar também? Qual a sua visão com relação a isso, Tiago? Por favor. Exatamente. A administração, como eu disse, ela precisa dar uma resposta rápida à população, precisa entregar novos leitos, entregar novos medicamentos, uma estrutura, contratar profissionais, fazer programas de assistência social, mas, ao mesmo tempo, ela precisa também fazer o seu dever de casa, que é o isolamento dos seus próprios funcionários. Então, tem que dar esse recado para a população, enquanto não se tem uma vacina, um tratamento ainda eficaz comprovado, tem que isolar, mas ela também tem que isolar quanto à administração pública. E aí está o primeiro grande desafio, antes de se adequar a todo esse cenário e a toda essa enxurrada de legislação que a gente vai comentar ainda aqui, que vem a cada dia inovando, tem que também se adequar ao isolamento. Então, lá em Jaboatão dos Guararapes, a gente fez uma redução no complexo administrativo que a gente atua, um complexo administrativo bem moderno, que a gente condensou toda a área administrativa do município, de todas as secretarias,
onde funcionava com aproximadamente 1.000 pessoas, hoje a gente está funcionando com menos de 100 pessoas. Então, foi uma adequação muito, muito forte ao isolamento social, para que a gente não contribua para a disseminação do vírus, mas, ao mesmo tempo, a gente manteve o resultado, manteve a entrega do serviço. Na nossa secretaria, a Secretaria Executiva de Licitações e Contratos do município de Jaboatão, a gente tem uma média de 40, 45 pessoas atuando na secretaria, e hoje a gente está funcionando com uma rotatividade ali de 3 a 5 pessoas. Só o essencial vai presencialmente trabalhar. Agora, as outras 40 pessoas estão em casa de férias? Não. Elas estão trabalhando, e a gente tem até os números que aumentou a produtividade. Aumentou ainda mais, por quê? Aumentou a necessidade de compras e de contratações para a área de saúde e da assistência, e a gente implementou todo um sistema de gerenciamento com tecnologia da informação, utilizando alguns softwares. A gente já tinha um sistema de contratação, de procedimentos, de acompanhamento em BPM, que já facilitou a isso. Então, todos os nossos processos de licitação e contratos, eles são processados e rastreados no sistema de BPM que a gente já tinha. E para sanar a questão da reunião, da comunicação, a gente utilizou uma ferramenta gratuita do Facebook, o Workplace. Por meio do Workplace, nós organizamos todas as secretarias, é uma secretaria com 6 comissões de licitação, uma gerência de contratos, uma gerência jurídica e um setor administrativo. Então, no Workplace, a gente fez todas essas salas, como se fosse cada uma dessas gerências, colocamos todas as pessoas atuando, e a gente controla a presença, a atuação de cada um. Então, o bom dia, às 8 da manhã, é completo, das 45 pessoas lá. Eu, como secretário, e meus superintendentes estão presentes em todas as salas. Então, a gente até brinca que, pelo Workplace, a gente passou a gerenciar a equipe ainda mais do que presencial. Porque agora a gente escuta né? Isso, a gente escuta todas as conversas de corredor agora. Então, a gente passou a ter uma comunicação muito rápida, muito ágil, e a produtividade que é medida pelo nosso outro sistema, um sistema de governança institucional, que faz o processamento dos processos de contratação, nos mostra nos números que a gente até aumentou a produtividade e a celeridade dos processos. Então, a gente se adequou quanto aos procedimentos dentro dessa sistemática. Uma equipe de 40 pessoas, presencialmente 5, mas as 40 continuam trabalhando, ainda dando com muito mais resultado. Outro aspecto... Perdão, eu fico muito feliz em ouvir isso de você aí. Por favor, depois eu vou pedir para você continuar. É porque eu lido aqui, a gente lida muito com o licitante, né? Às vezes passa aquela falsa impressão, né, de que pro funcionalismo, aí pro lado do gestor, não mudou muito não, mas vocês tiveram que fazer tudo isso e a toque de caixa também foram surpreendidos, né, Thiago? Exatamente. Assim, ainda bem que nós já vínhamos investindo em tecnologia para esse sistema BPM, mas se adequar para o home office foi na hora da pandemia mesmo. Realmente teve toda essa adequação. Ajudou pelos sistemas que já tinham, mas a gente teve que entrar com mais inovação. Além disso, tem uma outra situação. Licitação pública também lidar com o público. Nós temos as sessões presenciais, principalmente as licitações de obras e serviços de engenharia, que requer a aplicação das modalidades tradicionais da Lei 8666. E nós nos vimos na situação de ter que paralisar algumas licitações ou não iniciar, não deflagrar algumas até com emendas parlamentares, financiamentos de fontes de recursos externos, mas que a gente teve que suspender ou reorganizar. Para isso, a gente só restou um caminho. Ou utilizar o pregão no que couber, e aí, como pregão eletrônico, a gente utiliza o sistema Comprasnet para fazer nosso pregão eletrônico. A gente adequou o nosso decreto municipal ao decreto federal do pregão eletrônico, então a gente já estava preparado para isso também. Mas o pregão eletrônico, ele veda expressamente o decreto pregão eletrônico, tanto federal como municipal, a licitações de obras. Sim. E aí as obras a gente ficou nessa situação de como licitar. E aí que a gente vem se preparando com a nova medida provisória que ampliou a aplicação do RDC, a medida provisória número 961, de 6 de maio de 2020, para todas as possibilidades de contratação para obras e serviços de engenharia, por exemplo.
E aí a gente pode fazer o RDC eletrônico. É uma saída aprovada pelas instituições de financiamento e transferência voluntária da União, os ministérios, a Caixa Econômica, e é uma saída para as obras civis de engenharia que estariam paradas. Nós não vamos arriscar em fazer, a princípio, uma sessão presencial, porque não há como você restringir, ao meu ver, um processo licitatório feito um atendimento ao público que você dá. Vem primeiro você fica 1 metro esperando, a mais 1 metro fica outra pessoa esperando. Não tem como você. A sessão ela é pública. Ela tem uma bancada onde fica a comissão de licitação. Os licitantes vão lá entregar suas propostas, suas documentações. Os outros licitantes e outras pessoas podem participar da sessão, observando, fiscalizando. Isso é um direito constitucional previsto, o acompanhamento, a transparência. Então, eu não vejo como a gente se organizar diante dessa situação atual, pode ser que melhore, mas diante da situação atual de como fazer sessões presenciais, limitando a participação de pessoas para não ter aglomeração. É muito difícil. Então, só vejo um caminho. Bens e serviços comuns, pregão eletrônico. E agora, com a medida provisória 961, obras de engenharia RDC eletrônico. É engraçado porque recentemente a gente recebeu alguns contatos aqui e você, sem querer, aí está respondendo para a gente que é para que tanta medida provisória, né? E na realidade é para a máquina não parar, né? Tem as demandas de vocês aí, vocês precisam dessas medidas provisórias, dessas alterações, porque é um processo administrativo, né, Tiago? E você tem que se adaptar aí, né? Exatamente, assim, pegando já um gancho nesse questionamento que você falou, a gente vive como eu até brinquei no início, essa pandemia de legislação na contratação do setor público, e o setor público ele é movido por um acrônicozinho chamado LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o princípio da legalidade ele é vetor da administração pública, é um processo formal, a gente tem o formalismo, a instrumentalidade da forma no processo administrativo. A gente tem que observar a legislação posta e fazer a adequação dos demais princípios, a devida motivação, a impessoalidade, mas precisa ter uma base legal para se atuar. E o atual momento que a gente vive é um momento de inovação mesmo, inovação no modo de pensar, no comportamento do agente público, um momento de se inovar na legislação também. E essa legislação na contratação pública, na gestão pública como um todo, já vem ocorrendo desde o final de 2018, quando a lei de introdução das normas de direito brasileiro, a chamada LINDB, foi alterada, de uma forma estranha, posso confessar, porque na LINDB, que é um instrumento um pouco privado do direito civil, mas eu acho que até esse foi um recado para dizer que a administração pública não é mais aquela questão da supremacia do interesse público, acabou-se. Cada vez mais tem que ter equivalência entre público e privado, tem que caminhar junto. E a LINDB foram inseridas 10 artigos, 11 artigos, na verdade, do 20 ao 30, que são uma verdadeira revolução para a gestão pública, que dá aquele recado de, vamos sair do abstratismo dos conceitos da lei e olhem agora para a entrega efetiva. O seu ato, você tem que pensar na consequência final. E esse recado foi para o gestor público e para os órgãos de controle. Os órgãos de controle também, que eles buscam fazer o papel correto, o papel do guardião da coisa pública, mas às vezes acaba intimidando um pouco o gestor público de se encorajar, de se inovar um pouco mais. E aí a própria LINDB também traz. O ato de controle também tem que apresentar alternativa concreta, não simplesmente sustar de uma forma abstrata. Então, a LINDB já deu esse caráter inovador. E a gente, chega uma pandemia. Vem uma pandemia e aquele medo de inovar, medo de fazer, medo de enfrentar o formalismo legal estrito, agora é obrigatório, é uma questão de sobrevivência. Se tornou uma necessidade, A questão de sobrevivência, vidas e economia. E aí a gente vem a primeira inovação aí em meio a essa pandemia, uma resposta do Congresso Nacional até rápida, que foi a nossa Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Lei de Enfrentamento à pandemia do coronavírus, que trouxe uma série de inovações, principalmente aí do artigo 4º em diante, para a contratação do setor público.
E duas medidas provisórias que eu destaco aqui também, que é a 936, que fala de relações trabalhistas, mas ela ataca, com certeza, as possibilidades nos contratos de terceirização de mão de obra. E a mais recente, a que eu já citei, a 961, que ela rebate 3 pontos, a 961, no processo de contratação, que é, primeiro, ela institucionaliza o que já vinha sendo feito por encorajados pareceres jurídicos, que é a institucionalização do pagamento antecipado, em razão do momento de pandemia. Começou essa polêmica tudo em relação à dificuldade de compra de respiradores, e aí quem conseguia dizia, eu dou, mas paga antecipado. E aí foi se estendendo para os outros equipamentos e outros insumos do combate ao coronavírus, até que veio a 961 e regulamentou. A 961 também ataca os limites de dispensa de licitação, passou agora a ser 50 mil reais para compras e serviços comuns e 100 mil reais para obras. E esses limites não foram restritos ao combate à pandemia do Covid. Foram restritos ao tempo em que se durar a calamidade, o estado de calamidade, pelo decreto legislativo federal estabeleceu, que foi até o final do ano. Depois, se tiver ainda um tempo, a gente comenta sobre essa temporalidade dela. E a outra foi a que a gente já comentou, a ampliação do RDC, a 961 também trouxe. Então, essas 3 inovações foram a mais impactante nesse período de coronavírus. A Lei 13.979, a medida provisória 936 das relações trabalhistas e a medida provisória 961, pagamento antecipado, limite de dispensa e RDC. Tiago, eu vou aproveitar eu até fico feliz aí conversar muito com você. Você está respondendo aqui vários questionamentos também. Eu sigo aí nos treinamentos que eu ministro aí para a Forset, Brasil afora, tentando convencer pessoas a licitarem, e a turma fica muito em dúvida com relação ao papel do gestor, né? E eu vejo aí, vou usá-lo, né, com relação a isso, no sentido de eu vejo o quanto vocês precisam se capacitar também, né? Tem que acompanhar, a medida provisória saiu, você precisa ler, entender para aplicar, né? Então é um trabalho árduo aí, só tenho que ter elogios. Vamos aproveitar esse tempinho aqui, porque o tempo não está me ajudando, mas já que você comentou aí sobre o prazo, se você puder então concluir isso daí, que aí já traz essa nova curiosidade aqui, quem sabe a gente grava um outro vídeo aí na frente também. Exatamente. A Lei 13.979 de 2020, a Lei de Enfrentamento ao Covid, ela traz o caráter temporário. E o caráter temporário está no artigo 1º dela. Ela fala que os efeitos da lei serão para o enfrentamento à pandemia do combate ao coronavírus, que se dará em razão de ato do ministro de Estado da Saúde, e por ela disporá sobre a duração dessa situação de emergência, e o prazo que o ministro estabelecer não poderá ser maior que o prazo que a Organização Mundial de Saúde estabelecer. Então, na lei federal, na lei 13.979, ele dá esse caráter temporário do prazo estabelecido pelo ministro da Saúde, que não poderá ser maior do que o da OMS. Porém, a medida provisória 961, ela traz aí de forma estranha, mas primeiro porque uma medida provisória ela tem aquele caráter temporário, para não ser convertido em lei. E a medida provisória diz que as medidas estabelecidas na medida provisória 961 terão duração enquanto o estado de calamidade perdurar, reconhecido pelo decreto legislativo federal, que estabeleceu esse estado de calamidade. E o decreto ele segue o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e traz o período do exercício financeiro. Vai até 31 de dezembro o prazo do estado de calamidade. Então já começa uma primeira situação embaraçosa na medida provisória. Ela não pode durar até 31 de dezembro se não for convertida em lei. E aí, se for convertida em lei, ela vai passar a ser uma lei. Não será mais essa medida provisória. Tudo bem. Os doutrinadores passaram a fazer uma interpretação, ainda não vi nenhuma decisão do tribunal, passaram a fazer uma interpretação que essa medida provisória, ela faz parte como medida excepcional da Lei 13.979. E eles entendem por bem interpretar que os efeitos da medida provisória, como limite de dispensa de pequeno valor,
o RDC estendido para as outras situações, além do original, e também o pagamento antecipado, se darão enquanto perdurar o estado de calamidade decretado pelo Ministro da Saúde ou Organização Mundial da Saúde. Então, essa é a interpretação temporal tanto da medida provisória como da lei que já é expressa. Você já está me dando uma ideia aqui, preciso criar esse quadro aí, vou criar um debate aqui. Amo o jeito aí como você coloca, fico feliz em ver o gestor público aí que tem o conhecimento aí da lei, e eu vou propor aí fazer um debate aí com outros colegas aí também para levar conhecimento aí para o nosso público aí. Tiago, infelizmente o relógio, eu tenho um problema sério com ele. Quando a entrevista tá boa, eu não sei o que acontece, mas ele come uns 10 minutos meu aí. Eu gostaria, infelizmente, né? Mas eu já vou pedir, com certeza a gente vai gravar outros vídeos em outras situações aí também. Eu gostaria muito que, por favor, você deixasse aí as formas, como o nosso público aqui pode entrar em contato com você. Eu sei que você é bem ativo lá no LinkedIn, mas sinta-se à vontade para deixar aqui os seus contatos, para que a gente possa entrar em contato aí com você, tirar dúvidas. Sei que você atua como consultor também, isso é importante passar aqui para o nosso público, né? Então, sinta-se à vontade, por favor. Neste momento aqui, eu tenho meus contatos no LinkedIn, Thiago Albuquerque Fernandes, Thiago com TH. No meu Instagram também pode me seguir, thiagofernandes.taf, que é as siglas da inicial do meu nome. Esses são meus 2 contatos pessoais, mas em breve, já em primeira mão aqui, já estou trazendo, estou lançando um podcast, projeto aí que venho lançando para trazer algumas ferramentas para os gestores públicos, agentes públicos que querem evoluir ainda mais na administração pública, ou até aqueles que estão iniciando e querem conhecer um pouco do básico. Então, vai ter de tudo. Vai ter aquele conhecimento básico para iniciantes e vai ter também para os servidores que querem evoluir para uma administração ainda mais inovadora, ainda mais sistêmica. Em breve, eu vou estar anunciando nas minhas redes sociais. E aqui nas próximas oportunidades que a gente vai ter aqui, ainda debater na Força. Sensacional, não perco isso por nada, e eu vou colocar aqui para o nosso público aí os links aí, tanto do seu Instagram como do LinkedIn, e em breve, né, que a gente faça essa divulgação, deixar aqui até o convite, vamos fazer o lançamento aí desse podcast, a gente grava um vídeo especial aí, que tenho certeza que será um excelente conteúdo aí. Tiago, só posso agradecer em nome de toda família Forsett, todo o seu empenho aí para poder registrar esse momento aqui com a gente. Espero revê-lo em breve, né? Normalmente em outubro a gente participava aí da Hospital Med, e era um momento onde a gente ia para a sua bela região aí. Eu amo o Nordeste, eu gosto muito aí de participar da feira, até porque o tema licitação pública é muito bem aplicado aí, né? Então, espero que possamos nos rever aí em breve, pessoalmente. E, mais uma vez, agradeço e deixo um abraço aqui do diretor da Forsett também, o Edson, que pediu que fizesse isso, tornasse público, assim eu estou fazendo, tá? Muito obrigado. Se quiser fazer suas considerações finais, depois eu encerro o vídeo. Mais uma vez, agradeço a Forsett, eu tenho a agradecer, estou sempre à disposição, me coloco mais uma vez aqui para a gente tentar estender, falar um pouco mais de toda essa legislação. E é isso, o desafio do gestor público, do consultor público, dos agentes públicos, eles só fazem aumentar, porque a gente vive uma população com uma demanda ainda mais inovadora e exponencial, e a administração pública tem que estar preparada para isso. E é esse o trabalho que a gente tenta fazer com cada vez mais vigor lá em Jaboatão dos Guararapes, e o que eu tento passar também nas minhas redes sociais, nas minhas consultorias aí para o público e para os clientes. Perfeito, sensacional. Muito obrigado mesmo por todo o apoio. E aqui eu reforço para você que assistiu o vídeo aqui até o final. Traremos ainda cada vez mais especialistas, assim como é o Dr. Tiago, assumindo o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado mesmo. Obrigado.